Bom dia, amigos do canal História e Capoeira. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Não esquece de apertar o sininho aí para acionar as notificações, né? Curte aí, aperta aí o botão de curtir, compartilha com seus amigos, né? Vamos passar para frente informação aí. E se quiser comentar também pode embaixo na descrição aí, deixa um comentário, né? Uma dúvida. Nossa aula de hoje, né? Eu trouxe aqui que o título é História da Vida Privada no Brasil, né, que é o volume um, né, da coleção, que são 4 livros, né, e eu vou trabalhar a questão do cotidiano dos escravos, né, que é o capítulo 3, onde traz famílias e vida doméstica. Né, então aí também tá a capa aí do livro, né, da História da Vida Privada, volume um. Né, quem quiser baixar aí toda a coleção tem em PDF na internet, né? Então é só baixar aí e boa leitura. Mas eu escolhi esse capítulo aqui onde aborda a questão do escravizado no interior das residências daquela época. Né? Então, uma pequena introdução. Né? A coleção História da Vida Privada no Brasil, ela tem 4 volumes, né? E tem por objetivo descrever e analisar os costumes, hábitos e dos, modos de ser dos brasileiros ao longo de quase 5 séculos, né, dos primórdios da colonização portuguesa aos dias atuais. Né? Então, como eu disse para vocês aqui, eu vou trabalhar a questão do cotidiano dos escravos. Né? Então, eu vou passar essa parte, eu destaquei ali a parte amarelo, né, para mim fazer um resumo aí geral para vocês. Mas como é um vídeo, vocês podem pausar o vídeo, voltar ele quando quiser, né? E fazer a leitura aí da introdução. Tá? Então vou avançar aqui. Então vamos lá. Então é importante a gente saber que nesse período os dois elementos profundamente importantes, né, que marcaram, né, as atividades dos colonos no interior dos domicílios, né, foi a escravidão e a falta de produtos. Então foi com isso que estimulou a produção doméstica. A necessidade de mão de obra levou os primeiros colonizadores à busca incessante de soluções que pudessem sanar o problema. Então, a gente sabe que por esse longo período aí da escravização negra, né, e os primeiros 30 anos aí iniciais aí também teve aí a escravização indígena também, né, mas eu vou abordar com vocês para não fugir do tema desse conteúdo, é sobre a questão da escravização negra. Né? Então, a gente sabe que nesse período o trabalho manual, né, era um trabalho que não era bem visto, né? Então se dizia para a época assim, né, que trabalhar não correspondia à posição do cidadão da corte, né? Afinal, trabalho era coisa de preto. A escravidão negra espalhou-se por toda a colônia, interferindo diretamente no modo de viver, de produzir e nas relações pessoais dos indivíduos de toda a sociedade. Resultou daí o preconceito próprio das sociedades escravistas em relação ao trabalho desenvolvido no interior dos domicílios. Então, coube, portanto, a eles figuras indispensáveis, inclusive nas casas mais simples, que possuíam poucos escravos e até mesmo viviam do aluguel ou do trabalho de seus negros nas ruas das cidades, no caso, o escravo de ganho. Além do trabalho de limpeza e asseio da casa, escravos e senhores se envolviam no dia a dia numa série de atividades que visavam a alimentação, ao vestir, a construção e a fabricação de equipamentos e utensílios de uso diário. Então é a chamada indústria caseira, né? Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Como eu tinha falado ali sobre o escravo de ganho, né? Então eu vou passar aqui. A fiação do algodão e a tecelagem, né, que visavam a confecção de roupas brancas masculinas e femininas e as vestimentas dos serviçais, consumiam parte do tempo dedicado ao trabalho doméstico, sobretudo dos escravos. A fabricação de cerâmica em indústria de cestaria e trançado também era desenvolvida a partir de técnicas indígenas. A fiação e a tecelagem para o consumo doméstico eram efetuadas de maneira bastante primitiva.
a partir de várias fibras que existiam no país, o tucum, o coroatá e o buriti, e resultavam num pano grosseiro usado no vestuário dos escravos, mas também nas roupas caseiras de todo o dia a dia. Já sobre o trabalho com as rendas, foi observado que as mulheres de todas as origens ocupavam-se em fazê-las para adornar redes, lençóis e demais panos caseiros, a fim de tornar os tecidos mais atraentes, usavam-se algumas técnicas de tintura caseira, aproveitando-se o pau-brasil e o anil, utilizando inclusive a urina para fixar a cor. Economia de trocas, no qual porcos e galinhas, algodão e farinha eram muito apreciados e utilizados como dinheiro. Entre os séculos XVI e XVIII, falar de uma vida privada na colônia pode levar a certos equívocos. Um mundo em que todos se conhecem e em que se identificam socialmente pelas suas vestes, pelos ofícios, sabe inclusive quem é escravo de quem. As casas muito próximas e os muros baixos facilitavam os olhares dos vizinhos e transeuntes. No campo ou na cidade, o visitante chegava a qualquer hora e não se sentia invasor da privacidade dos indivíduos. Afinal, as visitas e reuniões consistiam nos poucos momentos de sociabilidade doméstica. No interior das casas, os aposentos eram pouco definidos e as funções se sobrepunham. Escravo de ganho, uma nova abordagem da escravidão. Nas cidades, as formas de trabalho escravo variam bastante. Existiam os escravos prestadores de serviços, isto é, os escravos de ganho, carpinteiro, barbeiro, sapateiro, alfaiate, ferreiro, marceneiro, entre outros. As mulheres também exerciam o trabalho escravo. Geralmente, elas trabalhavam como amas de leite, doceiras e vendedoras ambulantes, ou seja, as chamadas negras de tabuleiro. Portanto, no Brasil existiu uma grande diversidade nas formas de trabalho escravo. Devemos evitar confundir escravo de ganho com escravo de aluguel. Os primeiros eram obrigados a dar uma parte considerável do que arrecadavam aos seus senhores. Já os últimos eram alugados diretamente por senhores ou por intermediários das agências locadoras que proliferavam na cidade. Prestavam serviços aos locatários e ficavam sob sua responsabilidade, como se escravos deles fossem. Os locatários ainda tinham a obrigação de dar-lhes comida, roupas e um lugar para dormir. O escravo de ganho assumia uma posição diferente dos outros escravos na sociedade, primeiramente porque tinha direito a receber parte do fruto do seu trabalho. Os outros motivos que os tornavam peculiares era a livre circulação pela cidade. Mesmo permanecendo na condição de escravo, ou seja, uma propriedade do seu dono, havia a possibilidade de acumular riqueza e adquirir bens, ainda que a formação de uma riqueza considerável fosse também conseguir uma quantia para comprar a sua própria alforria. Então aqui temos umas imagens aqui, né, dos escravizados, né? A gente tem aqui negros de ganho, né, na primeira imagem ali, negros de tabuleiro e amas de leite. As múltiplas facetas do trabalho no Brasil, século XVI e XIX. Não era nada fácil a vida dos escravos de ganho. Nenhum senhor poderia pôr seus escravos para ganhar dinheiro no sistema de ganho sem a autorização da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para onde eram encaminhados os pedidos de licença feitos pelos senhores. As licenças, após serem aceitas, possuíam efeito durante 1 ano, necessitando serem renovadas após este período. Caso algum escravo estivesse trabalhando no sistema de ganho, sem a devida autorização, era levado ao depósito público e o seu dono ganhava uma multa pela infração. E o mesmo poderia acontecer com algum escravo que não estivesse carregando a chapa registrada. O feitor estava ausente, mas uma forte fiscalização policial atuava, ou seja,
o papel do feitor era substituído no contexto urbano e público. A perversidade da organização social escravista organizava a sociedade, criando um mundo de senhores e escravos, proprietários e propriedade, donos e mercadoria. A recuperação do passado com vistas à compreensão do presente é a iluminação do futuro. O papel do historiador passa necessariamente pela constatação das mazelas e violências de que o povo tem sido vítima. Já diziam os donos de escravos: se houver abolição, a economia quebra. Aqui nós temos aqui uma imagem, né, muito utilizada nos eventos de capoeira, em cartazes, folders, camisetas, né, que é óleo sobre tela de rugendas, que é intitulada Jogar Capoeira, que é do século XIX, né, de 1835. Então aqui tem a fonte bibliográfica que foi utilizada. Um bônus para vocês, eu vou no final do vídeo aí deixar uma música, que é o nome Maltas de Capoeira, que é do mestre Mão Branca, né, de Belo Horizonte, que retrata ali o pós-abolição. Fica aí com essa música aí, né? Tem um videozinho aí que mostra algumas imagens também, que retrata esse pós-abolição, né, que ainda a gente chama de abolição inacabada. Então até o nosso próximo vídeo, reforçando, né, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí, compartilha e até o próximo vídeo, galera. Abraço! Foi no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro, Pernambuco e Velha Bahia. Chegaram os ex-escravos, colega velha, grande periferia, vagando pela cidade. Foi então o negro ia, foi pros portos e mercados, foi às feiras e ferrovias, sem ninguém pra lhe ajudar, colega velho, sem ter informação, sem dinheiro pra gastar, ai meu Deus, às vezes sem ter o pão. Negro ia vadiar pra capoeira, meu irmão, falava alto birimbau, colega velho, bandeira acompanhava, reco-reco de mansinho, ai meu Deus, e o jogo começava, rabo de arraia, na cabeçada e na rasteira, os turistas iam ver e davam dinheiro ao capoeira, mas o passado escravo foi fez o negro inferior, sem condições de viver, colega velho, marginal ele virou, assaltando casas nobres, foi mercenário, sim senhor, até se vestia de mulher, pra roubar seja quem for, manhosos e traiçoeiros, eram guaiamus, eram nagôs, voltas do Rio de Janeiro, foi verdadeiro terror, e nem mesmo a polícia podia nada fazer, pois se ficassem frente a frente, colega velho, era certo alguém morrer. A navalha afiada, faca envenenada, bengala de lado e lenço no pescoço, malandro de branco descia a ladeira, o povo dizia: vem o capoeira.